Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum. Então já se faz lá 3 semanas que a gente caminha com essa dinâmica do ano litúrgico, com essa dinâmica desse tempo que nos convida a reconhecer o Senhor que caminha conosco na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. O Senhor caminha conosco. E neste terceiro domingo, uma grande e uma boa notícia nos é revelada. É a mesma notícia do Natal. É a profecia do profeta Isaías. Uma grande luz brilhou para um povo que andava na escuridão. Para os que habitavam a sombra da morte, esta luz resplandeceu. E é interessante observar que essa profecia do profeta Isaías, ela é retomada no evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus. Nós sabemos, como eu já falei em uma outra celebração, que Mateus ele escreve para a comunidade dos judeus, os judeus que se converteram cristãos. E por isso, Mateus sempre vai utilizar das profecias do Antigo Testamento para mostrar quem é Jesus, para mostrar aos judeus que o Messias prometido, que o Salvador, o Senhor enviou, e é Jesus Cristo. E aí no evangelho de hoje, nós vimos como Mateus vai repetir a mesma profecia do profeta Isaías aqui no evangelho, quando Jesus aparece naquela região fazendo o bem. E a gente viu ali no evangelho o que é que Jesus fazia, Jesus curava, Jesus libertava as pessoas, anunciava a boa nova, Ou seja, Jesus dava às pessoas um sentido para a vida. Jesus fazia com que as pessoas compreendessem que a vida deles era muito maior do que aquela realidade na qual estavam inseridos. Ou seja, Jesus fazia com que aquele povo que vivia nas trevas do medo, nas trevas da insegurança, nas trevas da tristeza, descobrissem que não, que tem um caminho, que tem uma luz que os conduz para algo maior. E então Jesus é aquele que cumpre a profecia do profeta Isaías. E então Mateus ajuda aos judeus a compreenderem que o Messias já está no meio deles, que o Messias já veio, que o Messias já chegou, porque aquela profecia foi realizada em Jesus Cristo. Jesus é a plenitude da revelação do Senhor. Depois dele, não tem mais profecia, não tem mais revelação, não tem mais nada. Ele é a revelação. Ele é a plenitude de tudo. E é isso então que São Mateus tenta nos fazer compreender também hoje. Porque também hoje, às vezes, nós nos vemos em situações onde parece que falta a luz. Sobretudo quando a nossa fé fraqueja, a gente se perde. Por isso que neste domingo, a gente quer, digamos assim, redescobrir o valor da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus que é o farol, que nos guia, que nos conduz e que nos faz sair das trevas que às vezes nós nos colocamos. E então, meus irmãos e irmãs, neste domingo, a gente é convidado a redescobrir o lugar desta palavra na nossa vida. Qual é o lugar que ocupa a palavra de Deus em nossa vida? Nós sabemos que o livro, vou dizer o livro, O livro que contém a palavra de Deus, porque o livro ele é composto de vários livros, e este livro é a Bíblia. A Bíblia ela é um livro, mas ela contém vários livros. Ela é uma pequena biblioteca, se a gente pode assim dizer. Então, neste livro está contido a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a pergunta é, qual é o lugar deste livro na nossa vida? Qual é o lugar que a palavra de Deus se situa dentro da casa da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa família? Hoje a gente celebra os 50 anos do casal, nossos amigos aqui, nossos
nossos paroquianos, né? Esse casal que forma, junto com tantos outros, a paróquia de Ibicaraí. E por isso a gente celebra com eles esses 50 anos, né? E eu penso que se 50 anos respondendo a um sim, porque a vocação nossa, ela é construída de um sim diário, não é? Quando Deus nos chama, seja para a vida presbiteral, como é o meu caso, para a vida religiosa, como as irmãs que têm aí, e que são aqui da nossa comunidade, seja para a vida matrimonial, porque a família, a vida matrimonial é uma vocação, é um chamado de Deus, como eu costumo falar, não se trata apenas de um contrato social, mas se trata de uma missão que o Senhor nos confia. Portanto, celebrar 50 anos significa dizer que cada dia respondeu um sim ao Senhor. Porque as barreiras, as dificuldades, elas estão sempre presentes. Também na vida do padre. Mas cada dia a gente diz, apesar dessa dificuldade, eu aceito, Senhor, o seu chamado. E assim 50 anos se passaram e eles estão aqui hoje para agradecer e louvar a Deus o dom da vocação deles, né? Junto conosco, compartilhando conosco esta alegria. Que nós possamos então assim, a partir da palavra de Deus, né, redescobrir o valor da vocação matrimonial, mas ao mesmo tempo rezar por este casal que hoje celebra os 50 anos, mas rezar também pelos casais que começam a sua caminhada. Uma outra celebração, eu já falei que estou muito encantado com a paróquia, né, com toda essa, digamos assim, todo esse movimento matrimonial que tem acontecido, né? Já celebrei dois matrimônios de 2 casais jovens, né? Então, rezar por esses jovens que estão dizendo sim, quando todo mundo diz não para as relações. Quando todo mundo diz não para a família, esses jovens dizem sim. Então, que a gente reze e se alegre com esta família que celebra os 50 anos, mas que a gente também reze por esses jovens que estão começando, para que sejam perseverantes. E que também na casa nossa, né, na nossa família, quando nós conversarmos sobre esse tema, quando nós rezarmos sobre esses sujeitos, mostrarmos para os nossos filhos que o matrimônio, que a família vale a pena. Porque tem todo um movimento lá fora dizendo que não. Né? E a gente escuta muitos comentários por aí, como por exemplo, para que casar? Ou quando se casa tem lá um game over, dizendo não, isso é o final, né? E de um bocado de brincadeirinhas que na verdade é para depreciar o nosso sacramento, é para depreciar o nosso matrimônio, a nossa família. Mas nós cristãos, a gente às vezes se deixa levar por esse movimento e também nós começamos a repetir as mesmas coisas e consequentemente nós vamos enfraquecendo sem perceber a nossa casa. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa família não é qualquer coisa. A nossa família é o nosso tesouro e por isso somos nós quem temos que cuidar delas. Diante de todas essas brincadeirinhas, a nossa resposta deve ser não. Não é assim não. Para nós o casamento não é o fim. Para nós o casamento, apesar das dificuldades, ninguém está negando as dificuldades. E mesmo a dificuldade da convivência, porque cada pessoa é um universo, mas esse universo é para nos enriquecer. Então não é essas brincadeirinhas que sutilmente, que pouco a pouco, vai desconfigurando e vai matando a nossa família. Mas a gente acha que está tudo bem, que é só uma brincadeira. Não, irmãos e irmãs, não pense que sou radical, não sou mesmo radical, porém precisamos tomar cuidado, porque é sutil, o movimento é sutil. E a gente já está vendo muitos resultados aí. Né? Toda essa, como pode dizer assim, realidade que é contrária à nossa família. Né? Então tem dificuldade, separa. Não gostou da cara do outro num dia que acordou de mau humor, separa. Não quer saber nada de filhos. Nada de filhos porque a gente tem que aproveitar, que a gente tem que viajar, que a gente tem que se enriquecer. Nada de... Aí um dia eu estou com alguém, outro dia eu estou com outro alguém, outro dia eu estou com outro alguém, porque o importante é aproveitar a vida. Né?
Não é assim, né? Para nós que somos cristãos, essa não é a nossa realidade. Não deve ser a nossa mentalidade. As pessoas não são objetos descartáveis. E era isso então que a gente partilhava com os jovens casais que estavam dizendo diante do altar do Senhor o seu desejo do matrimônio, né? Que eles são realmente corajosos e dão um grande testemunho. Porque quando todo mundo diz que não, que nossas relações devem ser superficiais, que as pessoas devem aproveitar ao máximo umas das outras, sem um comprometimento, significa dizer um não a Deus. Porque significa dizer um não ao amor. É isso o que está atrás de tudo. É o não ao amor. Porque o amor é comprometimento, é cuidado. E é doação, como fez Jesus, não? Por isso está na cruz. Porque nos amou até o fim. E na família é esse caminho. Apesar das dificuldades, porque Jesus para ir para a cruz, né, foi quando nós éramos ainda pecadores. Já imaginaram isso? Parece que é uma coisa muito comum, uma coisa muito normal. Acho que é por conta da nossa tradição cristã católica. A gente acha, não percebe a grandeza que é. Né, que Jesus morreu na cruz pelos pecadores. Então, meus irmãos e irmãs, amar é enxergar além do limite do outro. E certamente, né, quem convive 50 anos, quem constrói uma família em 50 anos, tem muito a nos ensinar sobre isso. Sobre olhar o outro, sobre querer o outro, apesar dos limites do outro. Porque a nossa realidade hoje apresentou a primeira dificuldade, deixa para trás. E a gente segue o caminho. Só que a gente segue o nosso caminho também com as nossas limitações. E ninguém quer também nos acolher nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Bom, irmãos e irmãs, neste terceiro domingo, portanto, redescobramos a centralidade da palavra de Deus em nossa vida. É ela quem nos sustenta. É ela quem nos ilumina. É ela que nos guia neste caminho, digamos assim, neste caminho difícil, que é a nossa realidade, né? Peçamos então a Deus que a palavra dele brilhe sempre em nossa vida, em nossa família, que tenhamos a coragem de dizer não, né, para as pequenas brincadeirinhas que querem, na verdade, destruírem as nossas famílias, a nossa maneira de compreender o sacramento do matrimônio. Peçamos a ele também que tenhamos a coragem de encontrar uma hora, um tempo, 10 minutos, 5 minutos, para rezar essa palavra em família, porque cada vez mais a gente não se encontra para rezar dentro da nossa casa. Se encontra para tudo, para comer, para beber, para brigar, mas nunca para rezar. Então, encontrar 5 minutos, hoje a gente vai só rezar, não vamos brigar, vamos chamar os nossos filhos, vamos fazer da nossa casa realmente um lugar onde a palavra de Deus, ela habita, ela é presente. Que esta Eucaristia, então, nos inspire e nos fortaleça. Assim seja. Amém.